L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animal pur qui ne se mange pas. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car, tuez-moi si vous le voulez, il n'y a rien de plus inutile que l'or. Bora lá, galera. Opa, tudo bem com vocês? Antes tarde do que mais tarde ainda. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está ouvindo. Agora, oficialmente, você deu um play. Essa plantinha não está legal. As plantas da minha casa não estão ficando bem. Elas refletem um pouco a correria do final do doutorado e as doideiras da vida. Você está ouvindo o Reclamação de Planta. Para acabar com o juízo, seu podcast semanal de leitura do Antiédipo. E hoje, como toda semana, a gente tá aqui lendo Antiédipo. Eu saí de um sono muito sonolento no meio da tarde e ao mesmo tempo muito inquieto, porque no domingo eu inventei de fazer uma massa de nhoque, que parecia uma massa amaldiçoada, que a batata tá sequinha, aí você coloca os ovos, ela fica meio gosmenta. Aí você fala, agora vai dar bom, né? Agora é só colocar um pouquinho de farinha de trigo que o negócio vai ficar show. Já tá com cara de massa, né? A batata sequinha. Rapaz, tu coloca a porra do trigo, o negócio, quanto mais você coloca, mais elástico fica, mais molhado fica. Muito louco, assim, o jeito que ele reage à umidade. Maldito trigo. Aí fica a porra num puxa-puxa ali, grudando no dedo até soltar. Eu já tinha feito nhoque outra vez na vida e eu lembrava que era meio enjoado assim, mas eu achei que dessa vez eu estaria mais preparado, que eu teria feito uma batata assim ideal pra isso, mas não sei se isso existe. Se tiver dica de como fazer nhoque, deem a dica aí. Mas tudo pra dizer que botei muita farinha de trigo, mas deu certo. Depois deu pra enrolar igual um cocôzinho assim de massinha de modelar e cortar em pequenos pedacinhos de fezes, passar uma garfadinha e deixar bonitinho. Aí rolou legal e aí sobrou, né? Sou muito errado de medida, assim, vou fazer coisa, eu fiz 1 quilo de massa, aí sobrou, eu deixei a massa na geladeira, de domingo, hoje é quinta, né, de domingo tá quinta, eu olhei no Google na segunda, assim, né, tipo, até quando pode guardar uma massa de nhoque na geladeira? Não congelada, na geladeira, né, e não cozida. Eu falava 3 dias, aí hoje é quinta, né, eu deixei lá na geladeira e eu comi. E obviamente também eu já tava com preguiça de fazer aquele formato mais showzinho, eu já tava fazendo umas bolotas meio nada a ver, assim, eu deixei guardado na geladeira umas bolotinhas. Maiorzinho. Aí eu comi agora no almoço, cara, a última rodada, a última das últimas, a rodada de quinta-feira. Confesso que não desceu legal, confesso que eu tô com ânsia de vômito. Então esse é o episódio do nhoque, com um pouquinho de ânsia de vômito. É isso. Pronto, explicado. Bora lá. Vou botar pra gravar aqui. Botar pra gravar não, né? Gravando já está. Todo esse prelúdio genial. Porra, Bolsonaro foi preso, é verdade. Sabadão teve feriado, Bolsonaro foi preso. Como o pessoal fala, né? O delírio é política. O delírio a solda também, né, cara? Delírio as vozes na tornozeleira. E as máquinas desejantes. Depois vocês não entendem esse negócio de máquina desejante aí, cara. O cara entrou na onda paranoica lá, cara. E aí as máquinas técnicas sociais e desejantes estavam todas em jogo ali para esse agenciamento do Bolsonaro com a porra da solda e a tornozeleira eletrônica. Vai explicar isso aí com Édipo, vai. Porra, toma no cu. Bom demais. Eu não fico muito animado não, cara, com prisão, deixar de prisão dos outros. Eu fico meio a Bíblia das ideias, assim, cara. Mas essa parada é muito engraçada, maluco. Enfim, 409. A gente tá na 409 e a gente chegou aqui no 4.3.7, estruturalismo, familismo e culto da falta. Botei 20 minutinhos aqui pra gente ler. Esse parágrafo não é muito longo. Quem estiver nas redondezas de São Paulo, desde ontem, dia 26, tá rolando a Feira do Livro, né? Corre lá para conseguir livros com 50% de desconto. Vou comprar um Lacanzinho, comprar um Seminário 14, comprar um Preciado, aquele da Pornotopia, que agora a Zahar publicou, né? Que tá tudo esgotado na N-1. O Preciado é um traidor da causa das pequenas editoras, né? Saiu da N-1 e foi pra Zahar, safado.
Enfim. Por mais coisas, comprar Platão, maluco. Foda. 4.3/7. Estruturalismo, familismo e culto da falta. Trata-se de saber como a estrutura sai disso, do seu avesso, segundo planos de consistência e de estruturação, linhas de seleção que correspondem aos grandes conjuntos estatísticos ou formações molares, que determinam ligações e assentam a produção sobre a representação. Então, esse é o efeito da estrutura e da molaridade, né, da tendência à molaridade que a estrutura faz. Assentar a produção sobre a representação, né, os grandes conjuntos estatísticos ou formações molares, né. É aí que as disjunções tornam-se, né, e retomamos capítulo 2, exclusivas, e que as conexões e as conjunções devêm globais e bionívocas, respectivamente. Eu não sei porque isso tem parênteses, né, porque eles sempre soltam as 3 sínteses juntas, ao mesmo tempo que o suporte se acha especificado sob uma unidade central, e que os próprios signos devem significantes sob a ação de um símbolo despótico que os totaliza em nome de sua própria ausência, de seu próprio recuo. No caso disso, né, ao mesmo tempo que o suporte se acha especificamente sob uma unidade estrutural, e que os próprios signos devem significantes. Isso aqui o Guattari frisa muito, que eu falei, né, no episódio passado, estou muito no final do Guattari. O Guattari traduz muito isso de forma interessante para falar do achatamento de valor, né, da abstração geral do valor no capitalismo, por esses 2 elementos, né, um mais voltado ao Estado, que é o significante, e o outro mais voltado ao mercado, né, nessa abertura indiscriminada, que é o capital, e ele vai falando mais do dólar especificamente, né, porque aqui em 73, 74, eles estão vivendo exatamente esse lugar da dolarização da economia, né, que você... o que acontece quando acontece a dolarização? Eu vou aproveitar para dar uma olhada nisso, porque eu lembro desse registro de ser na década de 70, e eu acho que tem uma venda dos lastros de ouro, né? Dolarização. Cacete. Da economia na década de 70. Segundo a inteligência artificial aqui, né? Aqui ele tá falando aqui, contexto internacional, fim do padrão dólar-ouro. É isso aqui que eu queria falar. O evento internacional mais significativo da década, que influenciou as moedas globais, ocorreu em agosto de 71. Isso é a resposta da inteligência artificial, citando vários lugares aqui, né, vários artigos e coisas. Quando o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, suspendeu a conversibilidade do dólar em ouro, marcando o fim do sistema de Bretton Woods. Isso resultou em um sistema de câmbio flutuante para muitas moedas e, posteriormente, uma crescente busca pelo dólar como reserva de valor em outras economias, especialmente em períodos de alta inflação. É isso, né? Você tornar o dólar independente de um acúmulo material, né? Você tornar a moeda, o capital, a moeda, né? O capital, a moeda independente de uma reserva, que é esse sistema Bretton Woods, acho que é esse sistema de reserva, que tinha uma fonte de ouro, né? Um estoque de ouro grande nos Estados Unidos, e o Nixon vai e solta isso em 71, cara. Ó, o acordo de Bretton Woods, só pra gente ver aqui, são um conjunto de propostas definidas entre Estados Unidos e Canadá, países da Europa Ocidental e Austrália, entre os 44 países, realizados entre 1 e 22 de julho de 44, que definiram as regras para o sistema monetário internacional. O sistema concebido nas negociações recebeu o mesmo nome da localidade em que o evento foi realizado, em Bretton Woods, no estado norte-americano de New Hampshire. A conferência criou o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. Por aí vai, né? Aí aqui tem os economistas mais ferrenhos, né? No sistema Bretton Woods, só abrir aqui para ver se não já está bugando a gravação. Tem que ficar atento com relação a isso. No sistema Bretton Woods, os países que aderiram ao Fundo Monetário Internacional concordaram em estabelecer câmbio fixo, mas ajustável para corrigir um, entre aspas, desequilíbrio fundamental. Expressão contida no artigo 4 do seu estatuto. A expressão, entanto, não foi claramente definida. Em sua redação original, os países deveriam consultar o FMI antes de alterar sua taxa de câmbio. O processo seria automático se a variação fosse inferior, tá. Enfim, tem um lastro aí do ouro na história. Aí o Nixon quebra essa porra. Mas tudo isso para dizer que... Por que eu tô dizendo isso, né? Eu esqueci. As grandes
as grandes unidades de valoração do capitalismo mundial integrado, né, do capitalismo, vão ser o significante e o dólar, né, de alguma forma. O Guattari fica batendo muito nessa tecla, né? O mesmo suporte se acha especificamente uma unidade estrutural que os próprios signos devem significar sob a ação do símbolo despótico que os totaliza em nome de sua própria ausência e de seu próprio recuo. O que significa, né, todos os signos remeterem ao significante, todos os valores remeterem ao dólar, esse achatamento da possibilidade de criação de valores, né, de universo de referência, de valores, de alguma forma também de modos de existência, né, de subjetivação. Com efeito, eis porque isso ocorre. A produção do desejo, desculpe, aqui no Antiédipo, né, eles falam muito disso, do corpus em órgãos do capitalismo seu capital, né? E depois o Guattari traduz mais como o dólar, assim, então. Não deixa de ser, né? Com efeito, isso porque isso ocorre, a produção do desejo só pode ser representada em função de um signo extrapolado que reúne todos os elementos dessa produção no conjunto do qual ele próprio não faz parte. Deixa eu repetir aqui. Com efeito, eis porque isso ocorre. A produção do desejo só pode ser representada, né, em função de um signo extrapolado que reúne todos os elementos dessa produção no conjunto da qual ele próprio não faz parte. Sempre que a produção desejante tenta ser representada, né, alguém tenta representar a produção desejante, esse signo da representação ele é um signo extrapola, né, que tenta reunir todos os elementos no conjunto qual ele próprio não faz parte, né? Ele se separa, ele também é apartado disso, né? É aí que a ausência de Liam aparece necessariamente como uma ausência e não mais como uma força positiva. Então tem um lugar que a ausência de Liam tem uma positividade, né? A ausência de Liam da produção desejante ainda tem uma positividade, mas quando ela é representada, aí ela tem um caráter de falta. A ausência de Liam aparece necessariamente como uma ausência, não mais como uma força positiva. É aí que o desejo é necessariamente reportado a um termo faltante, cuja própria essência é faltar. Os signos do desejo, não tendo significantes, só devem significantes na representação em função de um significante da ausência ou da falta. Eles são definidos por essa falta que eles têm, né? Eles têm uma falta que é legal, né? Ó, os signos do desejo, não sendo significantes, eles não são. Eles não ficam tentando representar-se, né? Eles têm outra agenda, né? Eles têm outro interesse. Apesar de que eles podem ser significados, mas eles não tendem a ser significados. Não é que eles não são significados. Só devem significantes na representação, quando você tenta capturar eles numa certa representação, em função de um significante da ausência ou da falta. E aí você fala, olha, isso você os define a partir disso que é a positividade deles, né? Você define negativamente a partir disso que é a positividade, né? De não fechar-se em nenhum significante. Como assim você não vai se definir? Como assim você não vai representar nada, né? E aí o fato de não conseguir representar nada é o que o define, né, negativamente. A estrutura só se forma e aparece em função do termo simbólico definido como falta. O grande outro, como sexo não humano, dá lugar na representação a um significante do grande outro como termo sempre faltante. Sexo demasiado humano. Falo da castração molar. Nota de rodapé 29, Lacan, escritos 819. Na falta desse significante, todos os outros nada representariam. Serge Leclerc mostra como a estrutura se organiza em torno de um termo faltante, ou antes de um significante da falta. Entre aspas, aqui é o Leclerc, é o significante eletivo da ausência de Liam, o falo, que reencontramos no privilégio único de sua relação com a essência da falta. Então, além disso, é isso, né? O falo tem uma relação privilegiada com a essência da falta nessa psicanálise estruturalista. Emblema da diferença por excelência, irredutível a do sexo. Se o homem pode falar, é porque num ponto do sistema da linguagem há uma garantia de redutibilidade da fala, o significante fálico. Então é nesse impedimento, esse é o canto do negativo aqui na psicanálise estrutural, né? Se o homem pode falar, é porque num ponto do sistema da linguagem há uma garantia de redutibilidade da fala, ou seja, que não há possibilidade de representação total na fala. Por isso que ele pode falar, por isso que ele continua falando, por isso que a gente continua falando. Então ele se coloca no negativo motor, o significante fálico, que não é alcançável. Aí o pessoal coloca aqui, né? O livro é A Realidade do Desejo, de página 215, e aí o comentário dos dois.
como tudo isso é esquisito. Que realmente, né? É um atravessamento, é uma vontade de botar um negativo na parada, né? Uma vontade de botar como faltante, como impotente, como incapaz, né? Como baixar a bola. É isso. Se você for ver, é difícil isso, né? Mas quando a galera não lê, quando a galera tenta fazer um lugar de... Eu particularmente não sou a favor de um lugar de oposição entre psicanálise e esquizoanálise. Eu acho que a esquizoanálise é um tipo de psicanálise, assim. É um tipo de psicanálise, e eu acho que o Guattari é um psicanalista pós-lacaniano, assim, né? Mas ele tem uma dívida muito grande com... Não dívida, né? Sacanagem. Uma herança muito grande, assim, do Lacan, um reconhecimento, e é um trabalho de comentário mesmo, assim, né? Do jeito dele, do jeitinho dele lá, com Melanie Klein, com seus Winnicott da vida, assim, né? E com toda a política e institucionalidade que ele faz lá. Mas eu não gosto muito desse negócio de oposição, assim, nem da psicanálise para com parte da esquizoanálise, nem da esquizoanálise com parte da psicanálise. Eu acho meio burro, assim, eu acho meio infértil também. E aí... Mas o que eu acho, assim, tipo, quando o pessoal da psicanálise vai opor a esquizoanálise, eles dão muito essas carteiradas, assim, né? Do tipo, que isso aí já tá dito, que isso aí nada mais é do que Lacan falou ali em tal seminário, mas eles não leram Lacan, quem são eles? Já eu vi um post no Instagram, que também é um ótimo lugar de referência, né? Quem é o Deleuze para falar disso? Ele tem alguma experiência clínica? Então vai remetendo essa porra dessa falta de impotência. Os argumentos são sempre na impotência, assim, quando o pessoal tenta contrapor. Que eu acho uma grande fraqueza, né? Uma grande impotência, assim. Porque tu pode compor, tu pode falar, bicho, não me bate, sabe? Tu pode falar, pô, show, segue tua vida aí. Mas a galera realmente tenta contrapor, assim. Eu acho meio boçal. E quando o pessoal da psicanálise tenta contrapor a esquizoanálise, eu acho que eles se revelam extremamente, na atitude, assim, não só no conteúdo, mas na atitude, na forma como falam, extremamente... passíveis do alvo da crítica que está sendo feita aqui, sacou? Curiosamente. É um terreno... Dica para os psicanalistas que não gostam de esquizoanálise, ignora, deixa pra lá. O Lacan mesmo falou, bicho, não vamos ler essa porra não desse antiético, vamos torar aqui nossa escola aqui e tal, vamos ser felizes, segrega o Guattari e vambora, sacou? E assim foi. Tocaram baile. Qual é atrás disso não? Mas se você quiser ler, eu acho que vale fazer essa comunicação, assim, né? Essa troca, esse diálogo é interessante, assim. Bom, enfim. Mas é também aí... Eu voltei aqui lá em cima, na 410. Mas é também aí que a trajetória de Lacan ganha toda a sua complexidade. Porque certamente ele não fecha inconsciente numa estrutura de piano. Ele vai fechar lá nos matemas lá na frente, né? Ele não estava muito matematizado, né? Mas depois o Guattari... Quando eu falo que o Guattari é comentador de Lacan, porque depois lá na frente, lá depois desse aqui, no próprio Mil Platôs, no Revoluções Moleculares, principalmente, assim, né, no Cartografias Esquizoanalíticas, ele tá batendo muito de frente com os matemas lacanianos, assim. Mas é para abrir para abrir a partir disso, né, para um outro mundo, assim, do avesso da estrutura gattariana. Ao contrário, ele mostra que Édipo é imaginário, nada mais do que uma imagem, um mito. E que essa ou essas imagens são produzidas por uma estrutura edipianizante, que essa estrutura só atua na medida em que reproduz o elemento da castração, que ele sim não é imaginário nem simbólico. O elemento da castração ele é real. Eis 3 grandes planos da estruturação, que correspondem aos conjuntos molares. Édipo como reterritorialização imaginária do homem privado, produzidos nas condições estruturais do capitalismo, na medida que este reproduz e ressuscita o arcaísmo do símbolo imperial ou do déspota desaparecido. No sentido de que essa reterritorialização imaginária de Édipo que faz todos os signos remeterem ao significante que é, no entendimento de Deleuze-Guattari, um acontecimento despótico, né? Os 3 são ao mesmo tempo necessários, precisamente para levar Édipo ao ponto de sua autocrítica. Levar Édipo a esse ponto é tarefa empreendida por Lacan. Aí como é elogioso aí. Elisabeth Roudinesco, igualmente, notou bem que em Lacan a hipótese de inconsciente linguagem não fecha inconsciente numa estrutura linguística, mas leva a linguística ao seu ponto de autocrítica, mostrando como a organização estrutural dos significantes depende ainda de um grande significante despótico que age como arcaísmo. Nota de rodapé 30, Elisabeth Roudinesco, a ação de uma metáfora. O pensamento,
o Apensamento, número 162, abril de 72. No Conferir também os Escritos, página 821, modo como Lacan eleva acima do símbolo zero, tomado no seu sentido linguístico, a ideia de um significante da falta deste símbolo. Show! Alguém estudou bastante, né? Aí ele fala, só ler até o Seminário 3. A galera lê os escritos, cara. A galera lê os escritos. Eu não sei se esses seminários do Lacan eles eram publicados enquanto o Lacan estava em vida, né? Deixa eu perguntar isso aqui para a inteligência artificial, que ela é a nossa amiga. Mas deixa eu só terminar aqui. Que é o ponto da autocrítica? É aquele que estrutura, para além das imagens que a preenchem e do simbólico que a condiciona na representação, descobre seu avesso como um princípio positivo. Aqui, ó. Esse é o ponto da autocrítica, esse ponto da abertura esquizoanalítica, né? Que é o ponto da autocrítica. É aquele em que a estrutura, para além das imagens que a preenche, do simbólico que a condiciona, para além do imaginário e do simbólico, condiciona a representação, descobre o seu avesso como um princípio positivo e não consistência que a dissolve. Um princípio positivo de não consistência que a dissolve, onde o desejo é revertido à ordem da produção do real, reportado aos seus elementos moleculares, onde nada falta e ele, porque ele se define como ser objeto natural e sensível, ao mesmo tempo em que o real se define como ser objetivo do desejo. Porque o inconsciente da esquizoanálise ignora as pessoas, os conjuntos e as leis, as imagens, as estruturas e os símbolos. Assim, quando ele fala ignora, na molecularidade, né? Na molecularidade. Aí eles também dão umas bolas fora, assim, né? Parece que não tem, né? Pessoa, lei, imagem, estrutura, símbolo... Parece que não tem, né? Mas tem. Depois eles vão fazer esse contraponto, né? As arborescências, né? Os espaços estriados, essa caralhada toda. Vai ficar até muito repetitivo essa porra. Ele é órfão, assim como é anarquista e ateu. Aí é doidão, né? Os caras são doidão demais. Ele é órfão não no sentido de uma ausência designada pelo nome do pai, que é a hipótese, né, estruturalista. Mas no sentido de que produz a si próprio, onde quer que os nomes de história designem intensidades presentes, o mar dos nomes próprios. É isso, né? É interessante isso. Tem uma orfandade, porque ele independe do pai e da mãe, ele já está se produzindo, né? Ele depende dessas imagens e depende da estrutura simbólica, né? De função paterna e função materna. Ele já está se produzindo. E, obviamente, ele vai se acoplar com essas máquinas de parentalidades, né? Mas isso é segundo em relação à sua autoprodução. Ele não é figurativo, pois seu figural é abstrato, a figura esquiza. Ele não é estrutural nem simbólico, pois sua realização é do real em sua produção e mesmo em sua inorganização. Esse que é o registro principal, né? Não é simbólico, é real, não é nem imaginário nem simbólico. Ele é real produtivo, né? Em sua produção e mesmo em sua inorganização. Ele não é representativo, mas somente maquínico e produtivo. Então é esse atestado aí, né, todo que eles dão. Tocou o alarme certinho agora. Beleza, fomos um parágrafo certinho, né? Aí na semana que vem, se tudo der certo, é a decuragem do inconsciente, né? A tarefa destrutiva da esquizoanálise é a faxina do inconsciente, atividade malévola. Os caras maquiavélicos, malévola, igual aquele filme lá da Angelina Jolie. Tararara. Vou ver se eu consigo chamar um convidado pra semana que vem ler aqui na quinta-feira, porque esse trecho é bem bom, assim, seria legal. Tem um colega meu que tá querendo vir pra cá. Bom, se você também quiser, daqui pra frente o negócio fica bem bom. Se você também quiser conversar sobre o antiético aqui, gravar um episódio junto comigo, tá mais que convidado, tá bom? Fique mais que à vontade, venha cá, me manda uma mensagem, seja pelo Spotify, manda um e-mail no ian_menezes@hotmail.com, manda um oi no Instagram, sei lá. E aí a gente grava um episódio junto, tá bom? Beijo no seu coração, a gente se vê na semana que vem. Até mais.